Você tá estudando agora? Eu não posso um intervalo. Pode. Eu não tô dizendo que você não pode. É que você tá me questionando uma coisa que você não tá fazendo. Recuar, fascista, recuar! Recuar, fascista, recuar! Qual foi o nome da pessoa? O nome? Vai embora agora, vai embora agora! Não vou embora. Eu não vou embora. Vai embora! Eu não vou embora. Que isso? Por que eu tenho que ir embora? Por que eu tenho que ir embora? Eu não vou embora. Vocês vão embora agora! Sai, velho. Não vou! Bora. Por trás. Ei, Bolsonaro! Bolsonaro! Sem anistia! É isso. Tá bem? Tá bem? Você 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 tá bem? Grande parte dessas pessoas mais agressivas, né, elas falaram em determinado momento que elas são estudantes de psicologia. E aí eu fiquei pensando, que brilhantes psicólogos nós vamos formar. O que essa galera vai fazer se chegar um paciente no consultório deles um dia que pensa diferente? Conta pra gente essa experiência de vocês, que com certeza não foi das melhores, né, Douglas? Com certeza, Liza. Infelizmente, isso aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos o direito de ocupar aquele espaço, porque é um espaço público, é um espaço que é pago com o meu imposto, com o seu imposto, e nós somos apenas para abrir o debate. Um debate que deveria ser democrático, deveria ser um diálogo respeitoso entre ambas as partes, mas infelizmente a gente sabe como é que a esquerda funciona. Eu não abri mão de estar naquele espaço, porque não é simplesmente gritando mais alto que eles vão me intimidar. Eu mantive os pés firmes e fiquei lá. Eu consegui enfrentá-los, reagir às devidas agressões proporcionalmente à medida que elas vieram, porque a gente não tá ali para querer violentar ninguém, mas a gente também não vai apanhar de graça, viu, Laís? Eu acho que já passou da época da gente marcar o nosso espaço, nosso direito de existir. Eu vou usar aquilo que a esquerda sempre falou, né? Eles enchem a boca para falar sobre direito de existir, quando na verdade quem está sendo atacado, o direito de existir que está sendo atacado, é justamente o nosso. Então eu estive lá junto com a Marília, ela vai saber falar também todas as agressões que sofreu, né? Ela principalmente, mas assim, um nível de covardia surreal que aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais. Vou deixar desenrolar mais, daqui a pouquinho trago mais detalhes para vocês sobre esse caso, mas eu gostaria mais de ouvir mesmo os detalhes vindo da própria Marília, que foi a principal atacada, né, nesse dia. Realmente a gente nunca espera que isso vá acontecer no ambiente acadêmico, né? Nós levamos um debate, como eu tenho levado para as ruas de Belo Horizonte, para as ruas de Contagem, e ainda mais nesse ano que a gente vai viver aí uma corrida eleitoral, e a decisão das pessoas, elas impactam na nossa vida. Então, a gente tentou fazer o trabalho de conscientização. Em muitos dos vídeos que a gente grava, a gente consegue mostrar para a pessoa que o que ela defende não condiz com o voto que ela está dando, né? Não condiz com a pessoa que ela está votando, né, no histórico recente. Então, esse trabalho é muito importante e a gente não faz ele com o intuito de arrumar briga, de caçar confusão. A gente faz isso com o intuito de realmente debater, mostrar a verdade, mostrar dados, coisa que está em falta no Brasil hoje. A gente sente falta de pessoas mostrando dados para as pessoas, de fato, nas ruas. Então a gente foi levar esse debate para o UFMG, que é um ambiente acadêmico. Nós já fizemos, né, o Douglas em mais universidades. Eu fui recentemente na Universidade Federal de Lavras. Então, a gente estava seguindo o mesmo propósito, levar um debate de qualidade, né, para levar informação para as pessoas e para discutir também com essas pessoas que são responsáveis pelas escolhas que o país vai sofrer aí nesse ano. Então, a gente levou esse debate e a gente conseguiu debater com alguns alunos, debate de qualidade, mas aí foi tudo muito rápido. Logo que a gente começou a perceber que eles estavam se aproximando em maior quantidade, eles já começaram a gritar. Então, a gente teve muito pouco tempo para pensar ali em como reagir, a gente só se protegeu. E mesmo assim não foi suficiente. Eu fui muito agredida. Eu fui agredida por homem, eu fui agredida por mulher, eu fui agredida por todo mundo que tava ali.
E eu não entendi o motivo dessa agressão gratuita, porque a gente realmente não usou tom nenhum de violência. Nós estávamos num debate até muito qualificado, inclusive, e eles chegaram gritando recua fascista e partiram para cima. Se o Douglas não estivesse comigo, eu não sei o que poderia ter acontecido. O Douglas foi quem reagiu para me tirar ali realmente das mãos deles. Eu ainda tô marcada, eu ainda tô com dor. Foram muitos chutes, né? Muitos socos. Mas se o Douglas não tivesse, ele teria sido muito pior. Então, eu faço aqui o meu agradecimento público a esse meu colega que esteve comigo lá e que me ajudou muito nessa situação que eu não esperava viver nunca, ainda mais dentro de uma universidade. Mas foi assim que a esquerda resolveu reagir. O debate estava muito interessante porque eles estavam à vontade para expor as ideias deles, né? Como, por exemplo, o menino que estava falando com a gente pouco antes deles chegarem a agredir, estava falando que ama Stalin, que ele é apaixonado pela União Soviética, que ele ama Stalin e que todo mundo tem um genocida de estimação. Então, é para você ver o nível de profissionais que nós estamos formando no Brasil. Então, o debate estava rendendo, mas aí eles perceberam que eles estavam perdendo na argumentação e eles resolveram partir para a violência. E foi aí que a gente fez o que pôde para sair dali com o menor dano possível. E a faculdade emitiu uma nota hoje dizendo que a gente teria que cumprir normas institucionais para que o debate fosse seguro, basicamente transferindo a responsabilidade do que aconteceu para a gente, quando na verdade se tem que seguir normas institucionais, por que os próprios alunos não seguiram, né, Douglas? Exatamente. A Universidade Federal de Minas Gerais, Laís, ela emitiu uma nota dizendo que era necessário que a gente seguisse alguns critérios sobre questão burocrática para que reduzisse o potencial de conflito sobre uma mobilização organizada dentro dos espaços da universidade. Mas a pergunta que eu faço é, como é que eles podem falar sobre reduzir potencial de conflito dentro de um ambiente onde não deveria ter conflito, você entende? Porque uma universidade não é um lugar onde você encontra torcidas organizadas, né? Uma universidade é um local onde você tem estudantes, alunos. Então, isso foi uma nota extremamente vergonhosa da UFMG e eu espero que eles não venham utilizar disso contra nós, como a USP tem feito muitas vezes contra pessoas que vão abrir o mesmo debate. Grande parte dessas pessoas mais agressivas, né, elas falaram em determinado momento que elas são estudantes de psicologia. E aí eu fiquei pensando, que brilhantes psicólogos nós vamos formar. O que essa galera vai fazer se chegar um paciente no consultório deles um dia que pensa diferente? Como vai ser esse atendimento? Além de nos agredirem, eles nos furtaram e nos roubaram. Furto porque eles furtaram a base do nosso Bolsonaro de papelão, sumiram com a base de ferro, e roubo porque mediante a violência, foi aos chutes e aos socos, eles tomaram os nossos equipamentos, eles roubaram powerbank, microfone, estrutura de gravação, né, e bem típico mesmo da galera da esquerda, né, deve ter sido para tomar uma cervejinha depois da aula, mas, enfim, foi uma situação que a gente realmente não esperava viver dentro do ambiente acadêmico, ainda mais da UFMG, que é historicamente uma instituição muito relevante para o estado de Minas Gerais. Me acendeu um alerta gigante com relação a esses profissionais que nós estamos formando aqui no nosso estado. Não, isso realmente, além de acender esse alerta, não foi só em você não, viu, Marília? Até eu gostaria de ouvir também a Carol sobre essa situação, porque é engraçado, né? A esquerda defende, entre muitas e muitas aspas, a democracia. Mas aí quando eles estão expostos, né, a uma ideia diferente, divergente ao que eles acreditam, enfim, eles não conseguem argumentar. Eles se perdem emocionalmente e aí a única resposta realmente é a agressão. E realmente é assustador saber que grande parte desses alunos são, teoricamente, aí, pessoas que serão, né, formadas em psicologia. Realmente é absurdo isso, né, Carol? Bom, primeiro, boa noite, meu querido amigo Douglas aí, falo isso sempre para ele, uma coragem que ele tem, uma paciência, assim, porque é como, né, botar
pombo para jogar xadrez, vou derrubar todas as peças e ainda fazer um cocô ali por cima no final de tudo, né? Eu venho já há algum tempo, eu já fui candidata 3 vezes, eu fui candidata a prefeita do Rio de Janeiro, então estou acostumada com esse tipo de debate público em universidades, né? Tanto privadas como públicas. Na verdade, essa é a realidade de toda universidade hoje no Brasil. E esse agora é o mote deles, né? Recua fascista. A gente basicamente não consegue falar. Eu cansei de fazer debates em universidades públicas com, sei lá, mais de 1.000 pessoas assistindo e você, assim, qualquer pessoa da direita que pega o microfone, a gente não escuta a nossa própria voz. E quando o pessoal da esquerda começa a falar, eles são aplaudidos, também não escutam a própria voz deles, mas é para serem aplaudidos ali de pé. Então, assim, não é um argumento, é uma torcida organizada. E é realmente isso, assim, a faculdade. Algumas faculdades que eu tive aqui no Rio de Janeiro, assim, sujas, pichadas, você se sente entrando, assim, numa área perigosa, assim, enquanto que é uma faculdade pública, eles não conseguem sequer manter o equipamento que eles têm pagos, né, pago com o nosso dinheiro, assim, são porcos, a verdade é essa, assim, as faculdades públicas hoje em dia são, não sei como é que o aluno senta ali para frequentar a aula naquele chiqueiro, é isso que tá virando, principalmente as faculdades de humanas, as de exatas são um pouquinho melhores, assim, e eu vou também por amor ao debate, mas eu deixo para ir nessa época de campanha, porque é realmente difícil você tentar debater com esse tipo de gente, assim, eu acho que é muito sério, assim, o que a gente vive hoje no país, essa crise do ensino superior, e é muito conexa essa pauta agora com a pauta que a gente estava discutindo anteriormente, né, de homens fracos aí, do evento que o Casarré vai fazer, que é simplesmente para botar homens para rezarem e para assumirem as próprias responsabilidades, assumirem a responsabilidade com as próprias vidas. As faculdades hoje, de novo, públicas e privadas, não são só as públicas, preparam seres humanos fracos, covardes, entendeu? Que estão aprendendo a transferir a responsabilidade para os outros e ficar chorando depois. Então, parabéns mais uma vez, Marília, meu querido amigo Douglas aí, porque tem que ter estômago para aguentar isso hoje no Brasil. Com certeza. Eu queria também ouvir o Rubinho em relação a esse relato do Douglas e da Marília. Pois é, primeiro eu quero parabenizar o Douglas pela atitude. É isso que se espera de um homem, que ele defenda a mulher. Quero lamentar, inclusive, pelas agressões que foram praticadas contra a Marília, lamentável. Só que isso, na minha leitura, é o retrato do que se tornaram as universidades no Brasil. Se tornaram antros de procriação de seres desarrazoados, de seres animalescos. A Marília disse que são estudantes de psicologia. Eu não consegui conter o riso, porque são pessoas completamente descontroladas, são pessoas primitivas, que não conseguem debater com o mínimo de harmonia, com o mínimo de respeito ao próximo, e partem para a agressão. Eu fico satisfeito, sinceramente, de ver o Douglas derrubar 1, 2, 3 esquerdistas, porque essa gente não respeita, essa gente agride, essa gente ataca, essa gente maltrata, essa gente responde, inclusive, ao chamado do Lula, que disse que era guerra. Então isso é um sintoma do que o chefe deles fez. E a agressão que a Marília sofreu é o sintoma do que o Lula induziu essa gente a fazer. A nota da universidade simplesmente demonstra que a universidade anui com a postura animalesca desses alunos, que deveriam, no mínimo, ser suspensos, porque demonstram que não têm capacidade de convívio social. E na minha leitura, o princípio da legítima defesa, ele ainda vale no ordenamento jurídico. E, naturalmente, se alguém agride, é natural que seja agredido de volta. Bateu, levou. Parabéns ao Douglas, derrubou mais um, acho que já tem 2 no seu card de nocaute, né, Douglas? São 2, inclusive eu quero agradecer, lá, se me permite, ao Rubinho, porque assim, ele me fez entender que a questão da legítima defesa, ela deve ser defendida pela direita no amplo sentido, porque não faz sentido nenhum a gente defender poste de arma de fogo para poder se proteger contra os bandidos, e quando a gente está simplesmente existindo dentro de um espaço público, ser agredido, olhar para a cara do cara e falar, tudo me bate mais, fiquei feliz. Não, a gente tem que reagir, tem que se defender, né? E é justamente isso que eu fiz por toque do Rubinho. O Rubinho, ele sempre acompanha também meu trabalho, sempre me dá uma força, então
ele falou, pô, você tem que usar o direito à legítima defesa, é importante. Então, acorda para a vida e faça isso, porque se tem uma coisa que a gente não pode abrir mão é do nosso direito de existência e também de resistir ao que a esquerda tanto tenta tirar de nós, que é o nosso direito de liberdade de expressão, né? Eu acho que, acima de qualquer outra coisa, a gente tem que defender isso daí. Então, muito obrigado também ao vereador Rubio Nunes por essa força. Tamo junto. Ô Douglas, Imagina. só falando um detalhe aqui que a gente comentou durante a discussão, né, antes de se tornar agressão, mas é que tem tudo a ver mesmo com a pauta que estava sendo tratada aqui no programa um pouco antes da gente entrar, que é com relação à masculinidade, né? Os homens, eles ficavam gritando lá na universidade de longe. E eles estimulavam as mulheres a irem pra cima da gente, né? E aí a gente até comentou na hora, falou assim, mas que esquisito, a gente só escuta a voz de homem de longe gritando. E aí, quando elas foram pra cima, é claro que depois ali eles aproveitaram a brecha da pancadaria pra também me agredir, mas no momento da discussão, da argumentação, eles ficavam gritando de longe e deixaram as mulheres irem pra cima da gente ali, num tom mais agressivo. E outra coisa também que me chama muita atenção é que eles vivem uma realidade paralela, eles vivem um mundo paralelo, né? Eles começaram a gritar, recua fascista. O Douglas olhou e falou assim, nós também somos antifascistas. Inclusive isso que vocês estão fazendo aqui com a gente agora é coisa de fascista. Então vamos gritar também. E aí a gente começou a gritar, recua fascista. Deu uma pane no sistema da galera. O tempo de reação deles é demorado. Eles pararam assim para tentar entender. Ué, peraí, o discurso era nosso, agora eles estão usando, o que a gente faz? E ficou uma situação até engraçada, porque mostra como que realmente eles compram um discurso sem nenhum senso crítico. E aí, qualquer situação que sai do script ali deles, coloca eles em situação de dificuldade de raciocinar. Né? Então, assim, foram dois pontos que me chamaram muita atenção. O primeiro é realmente essa questão dos homens terem mandado primeiro as mulheres irem para a discussão, e também o fato de eles terem um raciocínio mais lento, porque tudo que foge do script, daquilo que é a narrativa que eles mesmos criam, tudo que foge daquilo eles não conseguem reagir de pronto, eles não têm senso crítico, eles não têm capacidade de raciocínio, e isso me chamou muita atenção.